Olá, está começando mais uma edição do TV Porto Jornal, com tudo que é destaque em Porto Seguro e região. Fique com a gente e confira agora as principais notícias do dia. Interdição da ponte sobre o rio Jequitinhonha causa transtornos na BR-101. Foragido por homicídio em Minas Gerais é preso em Porto Seguro. Polícia Militar da Bahia realiza simulado de ação contra crimes em instituições financeiras em Porto Seguro. Trabalhadores da educação anunciam paralisação em Porto Seguro. E Porto Seguro ganha destaque internacional com roteiro de turismo rural. Essas e outras notícias você confere agora no TV Porto Jornal. O fechamento da ponte sobre o rio Jequitinhonha na BR-101 tem provocado sérios transtornos para motoristas e passageiros, especialmente entre os municípios de Eunápolis, Itabela e Porto Seguro. O desvio improvisado, com cerca de 72 quilômetros, apresenta trechos precários, lama, buracos e falta de sinalização, agravados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Passageiros relataram longas horas de espera, incluindo casos de ônibus parados por mais de 12 horas sem assistência. O trecho mais crítico está entre os trevos de Santa Maria Eterna e Boca do Córrego. Já a parte do desvio que passa por áreas da fábrica Veracel, com ponte própria e pavimentação, apresenta melhores condições de tráfego. Ainda assim, o tempo de viagem aumentou em até 50 minutos. Diante da situação, companhias de transporte estão cancelando viagens ou redirecionando percursos. A aviação Águia Branca anunciou mudanças nos trajetos. Já a Rota Transporte suspendeu os horários entre Itabuna e Porto Seguro, além de conexões com Jequié e Ilhéus. A empresa Brasileiro também cancelou o itinerário entre Nanuque, em Minas Gerais, e Ilhéus. A situação afeta o abastecimento e o turismo em Porto Seguro, que depende da BR-101 como principal via de acesso. O DENIT confirmou a substituição da ponte antiga por uma nova estrutura, cujo projeto deve ser contratado em até 30 dias, com prazo mínimo de execução de 1 ano. Um ciclista identificado como Danilo Souza Santos, morador do bairro Casas Novas, morreu na tarde deste último sábado após sofrer um acidente na ladeira do Paraguai, no bairro Baianão. Segundo testemunhas, Danilo perdeu o controle da bicicleta enquanto descia a ladeira e bateu a cabeça no meio-fio. O impacto foi fatal. O SAMU foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram. A ladeira do Paraguai é uma via de ligação entre os bairros Paraguai, Belo Campo, Vista Alegre, Vila Valdete e Vila Parracho. E mais um acidente foi registrado na ladeira do Paraguai neste final de semana. Na noite deste último domingo, um homem ficou ferido após colidir com um poste enquanto descia a ladeira do Paraguai em um triciclo. Segundo testemunhas, ele perdeu o controle do veículo e desmaiou com o impacto. Este é o segundo acidente registrado na mesma ladeira em poucos dias. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde permanece em estado estável. A primeira delegacia territorial de Porto Seguro prendeu um homem foragido da Justiça de Minas Gerais, acusado de homicídio com dolo eventual em um acidente de trânsito ocorrido em julho de 2024 no município de Itambacuri. A prisão foi realizada após denúncia anônima ao Disque Denúncia e repassada para o Departamento de Inteligência Policial. O suspeito foi localizado por equipes do setor de investigação em um bar da cidade. Ele tentou se passar por outra pessoa, mas teve a identidade confirmada com a apresentação de seu documento. O homem foi encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública e permanece à disposição da polícia. A Polícia Civil da Bahia deflagrou a 4ª fase da Operação Cegonha na região de Trancoso.
3 veículos foram recuperados, elevando para 21 o total de automóveis localizados desde o início da ação, com um valor estimado em R$ 2 milhões. A operação, conduzida pela Delegacia Territorial de Trancoso, tem como foco o combate a crimes de associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinais identificadores de veículos. Segundo o delegado Bruno Barreto, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e recuperar novos veículos. Um caminhão de pequeno porte tombou na rotatória que liga Porto Seguro ao distrito de Arraial da Ajuda. O acidente foi causado pelas más condições da pista, escorregadia devido à forte chuva que atingiu a região. O veículo deslizou e tombou, bloqueando parcialmente o tráfego no sentido Arraial. Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos e passa bem. Moradores da Rua da Linha, no bairro Cambolo, estão denunciando cobranças consideradas abusivas nas contas de água emitidas pela Embasa. Faturas que antes giravam em torno de R$ 80 passaram a registrar valores entre R$ 1.300 e mais de R$ 6.000, mesmo após reformas hidráulicas realizadas sob orientação da própria concessionária. Segundo relatos, técnicos atribuíram os altos valores a possíveis vazamentos, mas mesmo após intervenções, o problema persiste. Outros moradores também enfrentam situações semelhantes, levantando suspeitas sobre falhas na medição ou no sistema de faturamento. A comunidade pede a intervenção das autoridades e órgãos de defesa do consumidor, cobrando transparência, revisão imediata das contas e um posicionamento oficial da Embasa, que até o momento não se manifestou sobre o caso. Adne de Jesus Lopes, de 66 anos, foi preso após sofrer um acidente de moto no centro de Itabela. Ele fraturou a perna em uma colisão com um carro e foi socorrido para o Hospital Regional de Eunápolis. Durante o atendimento, a polícia descobriu que Adne tinha um mandado de prisão preventiva por homicídio com condenação de 12 anos, expedido pela Vara Criminal de Camaquã. O suspeito permanece internado sob escolta policial e será transferido para cumprir sua pena após a alta médica. O Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Bahia convocou uma paralisação geral da rede municipal de ensino de Porto Seguro para esta terça-feira. A mobilização reunirá professores, coordenadores, auxiliares, porteiros e demais servidores da educação. A decisão foi aprovada em Assembleia Geral no dia 8 de maio e marca a primeira paralisação do ano. A categoria denuncia problemas como a falta de infraestrutura nas escolas, não pagamento do piso do magistério, corte de direitos, atraso em reajustes e gratificações, além da não instalação de aparelhos de ar-condicionado adquiridos com 5 milhões de investimento. Segundo a APLB, mesmo com um orçamento recorde de 268 milhões de reais do Fundeb para 2025, os profissionais da educação seguem sem valorização adequada. A entidade afirma que a paralisação é uma resposta à falta de diálogo da gestão municipal. Até o momento, a Prefeitura de Porto Seguro não se pronunciou oficialmente sobre o movimento ou as reivindicações apresentadas. A Polícia Militar da Bahia realizará nesta quarta-feira, das 22 horas à meia-noite, um treinamento operacional em uma agência bancária localizada na rua Pero Vaz de Caminha, no centro de Porto Seguro. A atividade será um exercício simulado de primeira resposta a crimes contra instituições financeiras, com o objetivo de preparar tecnicamente as forças de segurança para o enfrentamento de ocorrências de alta complexidade. A ação é parte do plano de capacitação contínua da Polícia Militar da Bahia e contará com a participação de equipes especializadas.
A população local será previamente alertada sobre a simulação para evitar alarmes indevidos durante a operação. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o abastecimento de água que tem afetado a população de Porto Seguro. Não sai daí, o TV Porto Jornal volta já. Porto Seguro voltou a ser destaque no cenário internacional, desta vez com um roteiro de turismo rural que vem conquistando olhares no mundo inteiro. O roteiro Terra Mãe do Brasil foi reconhecido em uma publicação da editora científica internacional CABE, no livro Design Experiences for Rural Tourism, ou Criação de Experiências para Turismo Rural, em tradução livre. O livro reúne iniciativas inovadoras de turismo sustentável em diferentes países. O capítulo sobre Porto Seguro foi escrito pelos pesquisadores Eduardo Santana, Verônica Maier e Osíris Marques, da Universidade Federal Fluminense, e mostra os resultados de um trabalho desenvolvido com agricultores familiares e empreendedores locais da zona rural do município. A iniciativa foi realizada dentro do Programa Federal Experiências do Brasil Rural e valoriza a cultura, os saberes tradicionais e a identidade das comunidades rurais de Porto Seguro. Para o secretário municipal de turismo, Guto Jones, a publicação consagra Porto Seguro como referência em placemaking criativo, conectando turismo, identidade e desenvolvimento sustentável no campo. A versão online da publicação saiu em fevereiro de 2024 e o livro físico foi lançado agora no início de 2025. Um reconhecimento internacional que reforça a diversidade e a força do turismo em nossa região. Agora falando da cena internacional do esporte. O baiano Isaquias Queiroz segue fazendo história na canoagem mundial. Na manhã deste último sábado, o atleta conquistou medalha de ouro na prova C1 500 metros da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade 2025 em Szeged, na Hungria. Com um tempo de 1 minuto, 47 segundos e 80 centésimos, Isaquias cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, superando o russo Zakhar Petrov, que ficou com a prata, e o romeno Catalin Tirila, que levou o bronze. O também brasileiro Gabriel Nascimento, que vinha se destacando nas fases iniciais, terminou a final na 5ª colocação. Os dois atletas já haviam vencido suas baterias na sexta-feira e Isaquias liderou também nas semifinais, com o melhor tempo da fase. Essa é mais uma vitória importante na carreira do campeão olímpico, que em 2024 também venceu essa mesma prova em Szeged. O desempenho reafirma o protagonismo do Brasil e da Bahia na elite da canoagem mundial. E olha só, a distribuição de água foi temporariamente interrompida em Porto Seguro na madrugada deste último domingo, dia 18, por conta do aumento da matéria orgânica no manancial que abastece a cidade, consequência direta das fortes chuvas que atingiram a região. Segundo nota divulgada pela Embasa, o abastecimento pode ser afetado principalmente em imóveis localizados nas partes mais altas do município. A suspensão foi necessária para garantir que a qualidade da água permaneça dentro dos parâmetros exigidos pela legislação e também pela expectativa da população. As equipes seguem monitorando a turbidez e a cor da água. Caso as condições permaneçam estáveis, a normalização do sistema deve acontecer de forma gradual nas próximas 48 horas, até alcançar toda a sede do município. Enquanto isso, a recomendação é que a população utilize a água armazenada de maneira consciente, evitando desperdícios e adiando atividades que não sejam essenciais. Vamos agora à previsão do tempo com Bianca Barroso.
Depois de dias marcados por chuvas fortes na região, a boa notícia é que a chuva deve dar uma trégua. O sol vai aparecer com mais frequência e a quantidade de chuva prevista para os próximos dias é bem menor. Ainda há possibilidade de pancadas isoladas, mas de forma geral o tempo deve ficar mais estável. Em Porto Seguro, a terça-feira será de céu parcialmente nublado, com períodos de sol ao longo do dia. Existe chance de chuvas fracas e isoladas, mas nada que atrapalhe muito a rotina. As temperaturas devem variar entre 22 e 26 graus e a sensação térmica pode ser um pouco mais alta por causa da umidade. Em Santa Cruz Cabrália, o cenário é parecido. O dia começa com céu nublado, mas o sol deve aparecer entre nuvens, principalmente pela manhã. Durante a tarde, pode chover rapidamente em alguns pontos da cidade, mas sem previsão de temporal. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 25 graus. Já em Eunápolis, o tempo firme predomina. O sol aparece entre poucas nuvens e a previsão é de um dia seco, com temperaturas oscilando entre 20 e 26 graus. Portanto, mesmo com algumas nuvens e possibilidade de chuvas rápidas, o cenário dessa semana é de tempo mais firme e temperaturas agradáveis. Até amanhã, uma ótima semana a todos! A quadra poliesportiva da Praça da Família recebeu neste último domingo a primeira etapa do Campeonato Baiano de Baleado Zonal 1. O evento é promovido pela Federação Baiana de Baleado, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Participaram da etapa 5 equipes, 2 de Porto Seguro, 2 de Feira de Santana e 1 de Santa Luzia. Outras equipes não conseguiram chegar devido à interdição da ponte sobre o rio Jequitinhonha. O presidente da federação, Matheus Mônaco, destacou o crescimento do baleado na Bahia, que já conta com mais de 180 equipes federais. O evento teve clima de integração e reforçou a valorização do baleado como prática esportiva em ascensão na região. E ainda falando em esportes, a atleta Carol Nielsen, do projeto social de jiu-jitsu da aldeia Xandó, em Caraíva, conquistou o título de campeã na categoria Master 1 do Rome Spring International Open 2025, realizado na Itália. A vitória ocorre apenas 15 dias após Carol vencer o Internacional Master Europe, em Barcelona, somando-se aos 2 títulos brasileiros conquistados no final de abril em São Paulo. Representando Caraíva, Carol dedicou a conquista à memória de Vitinho, figura querida na comunidade, transformando o luto em força e superação. Sua trajetória destaca o impacto positivo do esporte e dos projetos sociais na formação de talentos. Taxistas que atuam no trajeto até Caraíva se uniram para tentar melhorar as condições da estrada que liga o vilarejo ao restante do município de Porto Seguro. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os profissionais utilizando uma bomba de água para drenar trechos alagados tomados pelo barro. Com as chuvas dos últimos dias, a estrada ficou ainda mais difícil de transitar, com muita lama, buracos e poças profundas, o que torna o trajeto praticamente intransitável, afetando moradores, comerciantes e turistas, além de comprometer o principal sustento da região, o turismo. Os esforços dos motoristas foi celebrado por muitos nas redes sociais, mas também causou revolta por parte de alguns com o poder público e a situação que já se repete há anos. Santa Cruz Cabrália realiza o primeiro passeio Esticadinha, evento esportivo que promete movimentar a cidade no próximo dia 13 de julho. Com um percurso de 35 quilômetros, o passeio ciclístico irá reunir atletas e entusiastas de toda a região, promovendo saúde, integração social e valorização das belezas naturais do município. A estrutura do evento inclui café da manhã, almoço, música ao vivo, carro de apoio, equipe médica e diversos pontos de hidratação ao longo do trajeto.
As inscrições podem ser feitas pelos números que estão aparecendo aqui na tela. Com o lema Cabralha te espera, a iniciativa busca consolidar o passeio como parte do calendário esportivo da cidade e destacar o município como um destino para esportes ao ar livre. E assim encerramos mais uma edição do TV Porto Jornal. Desejamos a todos uma excelente semana. Terça-feira estaremos de volta com mais informações. Nos acompanhe pelo nosso canal no YouTube e nas redes sociais e envie sugestões também para o nosso WhatsApp. Obrigada pela companhia e continue ligado na nossa programação. TV Porto, o seu canal local.